A paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Está caindo uma linda chuva aqui na minha cidade, chovendo muito. Chuva é bênção, bênção de Deus para a agricultura, para o campo, para nossas vidas. Desejo que Deus abençoe você e sua família com as ricas bênçãos do céu. Então, para nossa edificação nesse dia, não sei se você vai ouvir à noite, mas enfim, se você tiver com o seu exemplar das Escrituras Sagradas, você pode estar abrindo aí agora no Salmo 107, versículo 28, 29 e 30. E eu quero trazer uma rápida reflexão nesse áudio para a sua vida. Amém, querido? Se você abriu a sua Bíblia aí, se você está com o seu exemplar das Escrituras Sagradas, nós vamos ler agora Salmo 107, versículo 28, 29 e 30. Amém? Está com a sua Bíblia aí? Estou com a minha aqui. Está escrito assim, versículo 28. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Versículo 29. E fez cessar a tormenta, e acalmaram-se as ondas. Versículo 30. Então se alegraram com abundância, e Ele assim os levou ao porto desejado. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação. O Salmo 107, ele fala sobre o cuidado do Senhor com alguns tipos específicos de pessoas que nós encontramos dessa nossa existência. Do versículo 4 ao versículo 9 fala do cuidado com os peregrinos. Do versículo 10 ao versículo 16, esse salmo ele fala do cuidado de Deus com os prisioneiros. Do versículo 17 ao versículo 20 fala da salvação do Senhor, do cuidado de Deus com os aflitos. E do versículo 23 ao versículo 30 fala do cuidado de Deus, da salvação de Deus com aqueles que enfrentam tempestades, com aqueles que atravessam os grandes mares. Então clamaram ao Senhor. É repetido várias vezes nesse salmo, de forma retórica, porque na verdade os salmos são hinos compostos por aqueles que reconheciam a manifestação, a salvação e o poder de Deus na sua existência. Então clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua tribulação, e fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, e Ele levou ao porto desejado. Meu pedido nesse dia tão abençoado é que o Senhor possa ouvir a sua oração e o seu clamor. Nós estamos vivendo em dias de muita dificuldade, de muitas carências, de muitos problemas, sejam de ordem espirituais, sociais, financeiras, políticas. Então, é necessário clamarmos ao Senhor. Clamarmos ao Senhor pela sua intervenção, pela sua provisão, pela sua manifestação, pelo seu cuidado especial. Clamamos ao Senhor pela sua direção. Clamamos ao Senhor pela sua salvação, pelo seu consolo, pela sua provisão. É necessário clamar ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O apóstolo Tiago, ele diz que Elias era homem sujeito às mesmas tribulações que nós, mas ele clamou e Deus fechou os céus. Depois ele clamou e Deus abriu os céus, choveu e a terra deu o seu fruto. Então, independente do que você está passando agora, independente de qual ordem for a sua questão,
Independente qual natureza for a sua dificuldade, clame ao Senhor. E o Senhor estará entrando com a ação soberana dele na sua vida. Então clamaram ao Senhor, Deus fez cessar a tormenta, versículo 29. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus responde. Porque está escrito na sua palavra que Ele responde a oração. Esse versículo aqui, o versículo número 29 do Salmo 107, diz que o Senhor fez cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas. Ora, quem não se lembra daquela passagem em que Jesus está no barco atravessando com os discípulos e eles se deparam com uma grande tempestade? O texto bíblico diz que eles acordaram Jesus apavorado. E Jesus estava dormindo, deitado, com um travesseiro, tranquilamente, ali, naquele pequeno barquinho, em meio àquela grande tempestade. Jesus então acorda e o texto bíblico diz que ele repreende toda aquela tormenta, toda aquela tempestade, e as águas se acalmam e o vento se equilibra. Então nós devemos clamar ao Senhor em meio à tempestade, porque a sua palavra nos garante nesse salmo que Ele faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Não sei qual a tormenta, não sei quantas ondas estão se arremessando contra o teu barco, mas se você clamar ao Senhor, se você confiar na sua salvação, Ele fará cessar a tormenta e acalmará as ondas da sua vida. Você crê? Eu creio. Então celebre a Deus nesse dia. O versículo 30 diz assim: então se alegraram com a bonança, e Ele assim os levou ao porto desejado. Aleluia! É muito lindo esse versículo. Se alegraram com a bonança. Há pessoas que clamam, há pessoas que pedem, e Deus responde. E Deus entra com salvação. Mas Ele não testemunha, Ele não se alegra com a resposta, Ele não se alegra com a bonança. Então, quando Deus responder às suas orações, Ele vai responder. Quando Deus acalmar a tempestade, e Ele vai acalmar, alegre-se com a bonança. Louve ao Senhor pela sua salvação. Bendiga ao Senhor pela sua misericórdia, porque Ele faz cessar a tormenta e Ele faz acalmar-se as ondas. E Ele termina dizendo aqui no versículo 30, e assim os leva ao porto desejado. Imagine como ficou o coração dos discípulos quando chegaram do outro lado da margem, aquele grande lago, chamado também de rio. Quando Jesus acalmou a tempestade e o vento ali. A alegria de chegar são e salvo do outro lado da margem é uma alegria que precisa ser celebrada. É um momento que precisa ser celebrado, porque o Senhor nos faz chegar ao porto desejado. Quantas pessoas estão ouvindo esse áudio, vão ouvir esse áudio e estão em meio à tempestade do mar revolto da vida? Quero dizer a você que o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, te fará chegar no porto desejado em paz. Amém? Então clamar ao Senhor na sua tribulação. Ele fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, se alegraram, pois Ele os fez chegar ao porto desejado. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado
nesse dia tão abençoado que o Senhor Deus nos tem proporcionado. Obrigado por aqueles que vão ouvir esse áudio. Obrigado por aqueles que são inscritos no canal. Obrigado por aqueles que não se inscreveram também, mas que vão ouvir. Pai, abençoe suas vidas nesse dia de hoje. Que eles possam ter um dia de vitória, um dia de alegria, de comunhão com seus familiares. Abençoa todos aqueles que estão ao alcance, que serão alcançados por esse áudio. Em nome de Jesus. Pai, que eles possam chegar ao porto desejado. Que eles possam clamar e o Senhor ouvir. E que eles possam se alegrar com a bonança. A minha oração é essa. Eu peço a tua bênção e a tua vitória sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar as mensagens, tá bom? Desse canal. Se inscreva. Deixe o seu comentário. Dê um like para abençoar a minha vida. Sabendo que você é quem investe no reino de Deus. Cada vez que você compartilha esse canal com algumas pessoas, então não deixe de compartilhar. Compartilhe sempre a palavra de Deus. Então Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo.